3 dias após o colapso da rede elétrica, o silêncio se instala, substituindo tudo o que você conhecia. Você se preparou, estocou comida, montou um sistema de filtragem de água e organizou suas armas. Você fez o dever de casa, assistiu aos vídeos e se sente pronto. No entanto, há um traidor dentro de sua fortaleza. Não é seu vizinho, nem o governo. É a sua própria biologia. Quando a infraestrutura desmorona, seu metabolismo, seu sistema nervoso e seu cérebro começam a funcionar de acordo com regras que você nunca aprendeu. Regras que podem acabar te traindo em momentos críticos. Neste novo cenário, sua habilidade de sobreviver não depende apenas dos suprimentos estocados, mas também da sua compreensão de como seu corpo reage à privação e ao estresse. É crucial saber como seu organismo pode ser seu aliado ou seu inimigo durante crises. A preparação vai muito além dos itens físicos. Envolve também o entendimento profundo do funcionamento humano em condições extremas. Acompanhe-nos enquanto exploramos essas dinâmicas essenciais para a sobrevivência em tempos difíceis. Existem certos princípios que já levaram à queda de pessoas que se prepararam de forma exemplar. Esses indivíduos seguiram todas as orientações, mas ainda assim caíram em armadilhas perigosas. Aqui estão 7 armadilhas biológicas, 7 maneiras como seu corpo pode te trair antes que qualquer ameaça externa se aproxime. A maioria dos sobreviventes não conseguem percebê-las a tempo. Depois de assistir a este vídeo, você estará mais consciente. No 5º dia sem energia, você se vê lutando para garantir sua sobrevivência, racionando seus alimentos. Um punhado de bolachas aqui, meia barra de proteína ali, sustentando-se apenas pela disciplina e determinação. Então, de repente você encontra uma abundância, uma despensa cheia, uma caça bem-sucedida ou até mesmo um dinheiro de emergência. Seu estômago grita por comida e uma sensação incontrolável te incita a comer tudo de uma vez. Mas atenção! Essa refeição abundante pode se transformar em um perigo letal. O que você precisa entender é que a forma como seu corpo responde à reintrodução de alimentos após um período de fome pode ser traiçoeira. Uma despensa cheia, uma caça bem-sucedida, aquela reserva de emergência que você vinha guardando. Seu estômago está gritando. Cada célula do seu corpo implora para que você coma tudo de uma vez. E você cede. Senta-se com aquela lata de ensopado e a devora como se fosse sua última refeição. 6 horas depois, pode ser que seu coração tenha parado. Isso é a síndrome de realimentação. Não se trata de teoria ou exagero. O que acontece dentro de você, nessa situação, é mais sério do que parece. A reintrodução abrupta de alimentos, após um período de privação, pode trazer consequências fatais. É crucial saber como alimentar seu corpo de forma segura, especialmente após uma fase de restrição. Portanto, se algum dia você se encontrar nessa situação, lembre-se de reintroduzir os alimentos gradualmente e com cautela. Um fato médico documentado que já causou mais mortes entre sobreviventes de situações extremas do que a maioria das pessoas imagina. Aqui está o que acontece dentro do seu corpo quando você realmente passa fome. Não é apenas pular o almoço, é quando seu organismo acredita que está à beira da morte. O metabolismo começa a se reestruturar. A produção de insulina diminui. Por que se preocupar? Não há alimento a caminho. Suas células fazem a alteração de glicose para corpos cetônicos. É fundamental entender esse processo, pois ele pode determinar a diferença entre a sobrevivência e o colapso físico. Quando seu corpo entra nesse estado, ele se adapta para economizar energia. Mas quando você reintroduz alimentos de forma inadequada, pode provocar reações inesperadas e perigosas. O equilíbrio eletrolítico começa a desestabilizar. Seu corpo entra em modo de conservação. Isso pode ser desconfortável, mas é uma condição
que pode ser suportada por semanas. O problema surge quando você reverte esse estado. Ao introduzir de forma abrupta uma refeição rica em carboidratos em um sistema faminto, seu pâncreas entra em pânico. A insulina inunda sua corrente sanguínea em níveis muito acima do normal. Essa insulina captura cada molécula de fósforo, magnésio e potássio disponível e empurra tudo para dentro das suas células. Esse processo pode levar a consequências graves. Com a súbita falta desses minerais essenciais na corrente sanguínea, você pode enfrentar problemas como batimentos cardíacos irregulares, fraqueza muscular e comprometimento cognitivo. É crucial entender a importância da reintrodução gradual de alimentos para evitar esses perigos. Esses não são apenas minerais aleatórios em um rótulo nutricional. Eles são fundamentais para o funcionamento do seu coração, para as contrações musculares e para o correto funcionamento dos neurônios. Quando esses minerais desaparecem abruptamente da sua corrente sanguínea, consequências sérias podem surgir. O resultado pode ser batimentos cardíacos irregulares, fraqueza muscular e colapso cognitivo. Em casos mais graves, que ocorrem com mais frequência do que você imagina, pode até acontecer uma parada cardíaca. Compreender a importância desses elementos é essencial para a sobrevivência, especialmente em momentos de crise. Portanto, sempre priorize a reposição adequada de eletrólitos na sua dieta, especialmente após períodos de alimentação restrita ou em situações extremas. Esse foi um fator que levou à morte de sobreviventes do Holocausto quando soldados aliados lhes ofereceram chocolate. Também foi fatal para prisioneiros na hora da libertação. Além disso, afeta pacientes com anorexia que se recuperam de forma muito rápida. O banquete é o que os matou, não a fome. A solução para essa situação vai contra todos os instintos. Se alguém em seu grupo esteve em uma ração severa por mais de 48 horas, não é hora de comemorar ao encontrar comida. É crucial entender que a reintrodução de alimentos deve ser feita com extrema cautela. O que deve ser feito é uma introdução gradual, priorizando porções pequenas e nutritivas para evitar complicações. Essa abordagem pode ser a diferença entre a recuperação e sérios problemas de saúde. Você deve adotar uma abordagem cautelosa e gradual. Isso significa consumir pequenas quantidades, algumas colheradas a cada poucas horas. Priorize proteínas e gorduras em vez de carboidratos. Evite o açúcar, que pode ser quase um veneno para o seu corpo nesse estado. Aumente a ingestão de alimentos de forma progressiva ao longo de 2 a 3 dias. Essa pode parecer uma tortura. Obrigar-se a comer como se ainda estivesse faminto. Mas essa é a realidade. Esse cuidado é fundamental para evitar reações adversas. O objetivo é reequilibrar seu organismo sem causar danos. Essa disciplina, penosa no começo, pode ser a chave para uma recuperação segura e saudável. Seu corpo é como um gênio, com algumas deficiências. Ele conseguiu mantê-lo vivo durante o período de fome. Mas agora você precisa ser inteligente o suficiente para não deixá-lo te prejudicar durante a recuperação. A lição aqui é clara. Um banquete pode se tornar uma sentença de morte. Portanto, racionar é tão importante na reintrodução de alimentos quanto foi na restrição. Agora, suponha que você tenha feito a reintrodução corretamente. Você está alimentando-se regularmente, novamente, e se sentindo forte. Esse é um passo positivo. Mas ainda há desafios à frente. É crucial manter a atenção e o cuidado, mesmo nesse momento de recuperação, pois as dificuldades podem não ter desaparecido completamente. Ótimo. Agora, há algo mais se preparando para uma revolta dentro de você. Algo que pode impactar a capacidade de toda a sua equipe de funcionar. E quase ninguém pensa em se preparar para isso. Chegamos à regra número 2. O apocalipse da abstinência. No segundo dia sem energia, o pânico inicial diminui. O perímetro
já está seguro. Os suprimentos foram avaliados e um plano está traçado. E então, a dor de cabeça aparece. Esse sintoma pode parecer apenas um incômodo, mas é um sinal de que fatores externos estão afetando a saúde e a performance do grupo. A falta de elementos essenciais, como a cafeína, pode levar a um estado de desorientação e irritabilidade, comprometendo sua capacidade de tomar decisões. Isso é algo que mereceu atenção na sua lista de preparativos. Você pode pensar que é estresse, desidratação ou falta de sono. Toma um copo d'água, tenta se acalmar, mas a situação só piora após 18 horas. A dor é intensa, como ferros pontiagudos atravessando suas têmporas. Seus pensamentos se movem lentamente e você se torna irritável, disparando respostas ríspidas e tomando decisões absurdas que antes seriam fáceis de perceber. Quando seu amigo pergunta sobre a programação da vigilância, você quase o ataque. Alguém sugere uma busca por suprimentos em território hostil e você concorda, sem pensar nos riscos envolvidos. A pessoa encarregada da segurança cai no sono. O que está acontecendo com todos? É a retirada. E não de algo dramático, mas da dependência da cafeína, a mais comum entre os seres humanos. Este é um aspecto que merece ser considerado na sua preparação. Cerca de 90% dos adultos em nações desenvolvidas são fisicamente dependentes de cafeína. Não se trata de uma preferência ou gosto, mas de uma dependência real. A química do seu cérebro se transforma para precisar dela. É provável que você não tenha se lembrado de estocar, focado que estava em grãos e suprimentos. Biologicamente, seu cérebro produz adenosina, que é o sinal natural de cansaço do seu corpo. Quando a adenosina se liga aos receptores do cérebro, você se sente sonolento, pronto para descansar um estado normal e saudável. A cafeína bloqueia esses receptores. A adenosina ainda está presente, mas não consegue se ligar. Assim, você não sente o cansaço, mas seu cérebro percebe que os sinais não estão sendo transmitidos. Em resposta, ele cria mais receptores, aumentando a capacidade de ouvir essa mensagem. Em condições normais, isso não é um problema. No entanto, quando a cafeína é removida, como em uma situação de apagão em que sua máquina de café está inoperante e a cafeteria mais próxima é apenas um escombro, esse aumento de receptores se torna problemático. Agora, todos esses receptores extras estão abertos e a adenosina acumulada invade seu sistema. Estudos indicam que a abstinência de cafeína pode causar uma redução de até 50% na função cognitiva, o que afeta drasticamente seu tempo de reação. As decisões entram em colapso. O controle dos impulsos, aquela voz que diz pense antes de agir, desaparece. Na vida cotidiana, você pode ficar mal-humorado por alguns dias, ligar para o trabalho dizendo que não pode ir, beber água e reclamar. Mas em uma crise, seu grupo inteiro funciona com metade da capacidade nos momentos mais críticos. A pessoa que deveria estar fazendo a vigilância pode cair no sono na hora errada. As decisões estratégicas do líder passam a ter a clareza de alguém que não dormiu nas últimas 36 horas. E a abstinência de nicotina piora essa situação. A ansiedade, a irritabilidade, os problemas de concentração e os desejos incessantes fazem com que as pessoas tomem decisões absurdas. A lição é clara. A cafeína e a nicotina não são luxos. São estabilizadores que mantêm a química do cérebro em equilíbrio. A diferença entre um grupo funcional e um zumbi em abstinência vagando pelo caos pode ser crucial para a sobrevivência. É vital estocar esses itens. Um grande frasco de café solúvel é barato e tem uma durabilidade quase infinita. Para os fumantes, os adesivos de nicotina são mais do que um conforto. São uma necessidade essencial. Não consegue estocar? Então, entenda que as primeiras 72 a 96 horas de qualquer crise significativa serão complicadas pela desregulação da química cerebral de todos. Planeje para uma capacidade reduzida.
Assuma que haverá comprometimentos. Crie margens de segurança. Ou use isso como moeda. Após 3 semanas, um maço de cigarros pode valer mais do que ouro. Grãos de café são verdadeiras armas de negociação. Mas mesmo com a química cerebral estabilizada, há outro inimigo à espreita. Este vive na escuridão, literalmente. Está prestes a fazer você atirar em coisas que não existem. Regra número 3. Seu cérebro é um trapaceiro na escuridão. Às 3 da manhã, você está de vigia. Não por escolha. Ninguém quer esse turno. Mas alguém precisa assumir. E nesta noite, esse alguém é você. Posicionado ao lado de uma janela entreaberta, você escuta por sons que não deveriam estar ali. É escuridão total. Não é apenas apagar as luzes. É uma escuridão profunda, livre de qualquer poluição luminosa. Esse é o tipo de escuridão que os humanos raramente experimentam hoje. Uma condição que os ancestrais temiam por boas razões. Você fixa o olhar no vazio, os olhos esforçando-se para detectar movimento, formas, qualquer sinal de aproximação. Então você vê uma figura agachada perto da cerca, definitivamente humana. Definitivamente se movendo em sua direção. Seu coração dispara. As mãos se contraem. É isso pelo que você se preparou. Você possui a vantagem. Você dispara. O flash do disparo prejudica sua visão noturna. O som revela sua posição a todos dentro de um raio de 1 quilômetro. Seus companheiros vêm correndo, lanternas acesas. Você disparou contra um arbusto totalmente imóvel que estava ali desde antes da energia acabar. Não se parece em nada com um ser humano. Bem-vindo ao efeito Ganzfeld. Seu cérebro acabou de tentar te colocar em perigo. Veja, o que acontece na verdadeira escuridão é que se trata de uma privação sensorial para o seu córtex visual. Seu cérebro é uma máquina de previsões. Sua função primária não é apenas receber passivamente informações sensoriais, mas sim construir ativamente um modelo da realidade com base nos dados disponíveis. Quando as informações são abundantes, com luz intensa e visibilidade clara, seu cérebro cria representações precisas. Você consegue ver o que está diante de você. Porém, quando a fonte de dados se apaga, seu cérebro não espera pacientemente. Ele improvisa, preenchendo lacunas com o que pode extrair da memória, expectativas e medos. Neurocientistas chamam isso de ruído neural. Com o córtex visual privado de estímulos, ele começa a gerar seus próprios sinais, padrões aleatórios, formas e movimentos. Sua mente consciente, desesperada por informações sobre possíveis ameaças, interpreta essas alucinações como se fossem reais. Isso não é uma fraqueza. É a forma como seu cérebro está programado. Em tempos antigos, o custo de falsos positivos era menor do que o de falsos negativos. Ver um predador inexistente consumia energia. Perceber um que realmente estava presente poderia significar a sua morte. Em uma situação de sobrevivência, onde o fogo amigo é uma possibilidade e revelar sua posição pode ser fatal. Essa programação ancestral pode se tornar extremamente perigosa. Estudos sobre essa questão são alarmantes. Participantes em completa escuridão frequentemente relatam ter visto rostos, figuras e movimentos. Não apenas, talvez, tenham visto algo. Experiências visuais completas que muitos jurariam serem reais. Eles passam em testes de polígrafo, porque seus cérebros realmente viveram isso. O que você pode fazer contra um inimigo dentro da sua própria mente? Primeiro, é fundamental entender essa realidade. Reconhecer que esse fenômeno existe já é metade da batalha. Quando você vê algo se movendo na escuridão, sua primeira reação deve ser o ceticismo, não a ação. Seu cérebro pode enganá-lo no escuro. Trate essas percepções com cautela. Em segundo lugar, use o sistema de parceiro. Essa estratégia não é apenas para defesa,
mas também para checar a realidade. Antes de agir com base no que você viu, busque confirmação. Você vê aquilo perto da cerca? Se seu parceiro não vê, provavelmente você também não. Em terceiro lugar, nunca confie em um único par de olhos na escuridão total. Mesmo que duas pessoas tenham visto a mesma coisa, mantenha cautela. Ainda assim, você terá reduzido as chances de erro. Quarto, preserve sua visão noturna como um bem precioso. Seu corpo leva de 20 a 30 minutos para se adaptar totalmente. Um único clarão pode acabar com essa adaptação instantaneamente. Precisa de luz? Use vermelho. Esse tom afeta sua visão noturna o mínimo possível. Em quinto lugar, aceite suas limitações. A conscientização situacional perfeita na escuridão é impossível. Concentre-se mais em ouvir. Confie em fios de alerta e dispositivos de ruído, em vez de depender apenas da vigilância visual. A escuridão não é amiga nem inimiga. Ela é neutra, impactando a todos de forma igual. A diferença está na compreensão de como sua mente se distorce nessas condições. E falando sobre como mente e corpo reagem sob pressão, o que acontece quando o perigo não é imaginário? Quando a ameaça é real, a adrenalina está fluindo e seu sistema nervoso transforma suas mãos em meras ferramentas ineficazes, exatamente no momento mais crítico. Isso é o que vem a seguir. E pode ser que este seja o aprendizado mais importante que você terá hoje. Regra número 4 dedos. De salsicha. O batido na porta ocorre às 2 da manhã, em uma situação de apagão. Após ouvir rumores sobre o que aconteceu a 2 ruas de distância, isso pode soar como tiros. Você se levanta, o coração acelerado, e se dirige de forma apressada até o local preparado, onde a arma que você adquiriu para esse tipo de situação está guardada. Você praticou esse procedimento várias vezes e sabe a combinação de cor. Ao alcançar o cofre, posiciona os dedos no teclado, mas nada acontece. Suas mãos não cooperam. Estão pesadas e desajeitadas, como se fossem de outra pessoa. Pressionando os botões, erra. O sinal sonoro de rejeição ecoa. Tenta novamente, mas o erro persiste. Suas mãos tremem tanto que você mal consegue ver os números. O barulho da batida se intensifica. Ou talvez seja o som do seu coração pulsando. Quando finalmente consegue abrir o cofre, se é que consegue, a janela de oportunidade já se foi. Você está desorientado, atrasado, lidando com equipamentos que parecem desconhecidos. O que acontece? Foi pânico. Você esqueceu a combinação? Na verdade, foi o seu sistema nervoso que se manifestou. Ele fez exatamente o que foi projetado para fazer. O problema é que esse mecanismo ela é incompatível com os equipamentos modernos de sobrevivência. Essa é a resposta do sistema nervoso simpático, a reação de luta ou fuga. Todos costumam falar sobre os aspectos psicológicos, como medo, agressão e visão em túnel. Mas quase ninguém aborda o que isso faz com suas mãos. E quando seu cérebro percebe uma ameaça mortal, uma cascata hormonal se inicia, principalmente com a liberação de adrenalina e cortisol. Esses hormônios preparam seu corpo para ações físicas intensas, como correr, lutar ou se defender. Para viabilizar essas atividades, o fluxo sanguíneo se direciona para os principais grupos musculares, como pernas, tronco e ombros inundando o osso. Com sangue rico em oxigênio, você se torna temporariamente mais forte, mais rápido e mais resistente à dor. Mas o sangue precisa vir de algum lugar. Ele é desviado das extremidades, como dedos e pés, afetando os pequenos músculos responsáveis pelos movimentos finos. O resultado disso é bem documentado. Assim que a frequência cardíaca ultrapassa os 145 batimentos por minuto, as habilidades motoras finas se deterioram significativamente. Quando chega a 175 batimentos por minuto, essas habilidades
praticamente desaparecem. Você consegue fazer um punho, mover o braço, ou puxar o gatilho de uma arma maior, mas digitar um código, operar uma fechadura combinada, ou manipular pequenas chaves, isso. Seu corpo decide que essas ações não são relevantes para a sobrevivência e redireciona os recursos. Essa é a razão pela qual oficiais treinados erram os tiros em situações próximas de confronto. Da mesma forma, soldados que manuseiam equipamentos que usaram milhares de vezes durante o treinamento podem hesitar na hora da ação. Pessoas que ensaiaram emergências perfeitamente podem travar quando é real. Isso não é fraqueza ou covardia. A biologia afeta praticamente todos. O que isso significa para sua estratégia? Avalie todos os aspectos de sua preparação com uma pergunta em mente. Posso operar isso apenas com habilidades motoras grossas? Esses são os movimentos maiores. Empurrar, pulsar, agarrar. Esses movimentos sobrevivem a estresses extremos, porque seu corpo acredita que eles podem salvar sua vida. Se você tem um cofre eletrônico, substitua por algo que possa ser operado com um golpe de palma. Se você utiliza uma ferramenta multifuncional que exige a abertura de componentes específicos, troque por algo mais simples. Uma fechadura que exige uma chave. Isso exige habilidades motoras finas. Prefira trincos que possam ser acionados com um antebraço. Ou algo ainda melhor. Um kit de primeiros socorros com fechos pequenos e complicados. Reorganize tudo para que possa ser aberto com movimentos mais amplos. Pense em tudo que demanda destreza e assuma que essa destreza pode não estar disponível quando você mais precisar. Projete seus sistemas para serem operados pela versão mais desajeitada, mais atordoada e cheia de adrenalina de você mesmo. É nesse estado que você realmente se revela. Um bônus. A adrenalina também distorce a percepção, causa dilatação do tempo, visão em túnel e exclusão auditiva. Você pode não ouvir avisos gritados, não perceber ameaças periféricas óbvias e até perder a conta dos disparos. A resposta ao estresse humano está evolutivamente otimizada, mas essa otimização é para lançar lanças em mamutes, não para operar equipamentos elaborados por engenheiros que nunca enfrentaram situações de vida ou morte. Mas vamos supor que você consiga sobreviver à crise imediata e lidar com a ameaça. A adrenalina começa a diminuir, suas mãos param de tremer. Agora você nota algo, aquele arranhão na perna, resultado da pressa para encontrar abrigo. Antes, você estava tão agitado que nem o sentiu. Agora, ele começa a arder. Você tenta ignorar, pensando que é apenas um pequeno corte. Entretanto, essa desconsideração pode ser mais letal do que qualquer bala. E o tempo que você tem é mais curto do que imagina. Regra número 5. A contagem no seu corpo. Você não se lembra de quando aconteceu. Pode ter sido ao escalar uma cerca ou ao se arrastar por um pedaço de vidro quebrado. Um corte não dramático. Talvez de uns 2 a 5 centímetros. Não é profundo. Você já teve feridas piores ao se barbear. Então, você decide ignorá-lo. Tem um plano de abastecimento, precisa organizar os horários de vigilância. E há centenas de problemas mais urgentes do que um simples arranhão. 48 horas depois, você começa a se sentir mal. Não apenas machucado, mas realmente esquisito. Seu corpo se queixa, cansado de uma maneira que o sono não resolve. Talvez uma febre. Ao chegar a 72 horas, você percebe que a vermelhidão em torno do corte está se alastrando. Linhas avermelhadas sobem pela sua perna, como se tivessem sido desenhadas com caneta. Os gânglios linfáticos estão inchados e seu raciocínio começa a falhar. Se chegar a 96 horas sem atenção e você não tiver sorte, poderá entrar em sepsis. A pressão arterial despenca. Os órgãos começam a falhar. Todos os grãos e balas do mundo não vão ajudar. Esta é a contagem para sepsis. O tempo passa mais rápido
do que a maioria das pessoas percebe. Essa é a matemática que deve te preocupar. Em condições normais, com antibióticos modernos e atendimento médico, uma infecção de pele leve é apenas um pequeno incômodo. Você limpa, aplica um unguento e, se necessário, toma alguns comprimidos. A vida continua. Mas, sem essas intervenções, a situação muda completamente. As bactérias se reproduzem de forma exponencial. Uma se torna duas, duas se tornam quatro. Quatro se transformam em 8. Em condições ideais, tecidos lesionados quentes, úmidos e ricos em nutrientes. Algumas bactérias conseguem dobrar sua população a cada 20 minutos. Faça as contas para 48 horas. Seu sistema imunológico é impressionante, mas ele está em uma batalha numérica. E sem o suporte de antibióticos, muitas vezes as quantidades prevalecem. A infecção, localizada, pode invadir a corrente sanguínea. Uma vez lá, ela se espalha rapidamente. Esse é o início da sepsis. Intoxicação sanguínea. A resposta inflamatória do seu corpo se torna extrema, causando danos aos seus próprios órgãos, na tentativa de eliminar os invasores. No período pré-antibiótico, abscessos dentários matavam pessoas. Espinhos e farpas também. Arranhões, enquanto jardinava, podiam ser fatais. Nós nos esquecemos de quão tênue é a linha entre uma lesão leve e uma sentença de morte. Em um mundo pós-apocalíptico, essa linha volta a existir. O que você deve fazer é tratar cada ferida como se fosse uma cirurgia de grande porte. Cada arranhão, cada corte, cada abrasão e cada perfuração é uma potencial porta de entrada para algo que pode consumir você de dentro para fora. Limpe imediatamente e da maneira adequada. Se houver água corrente, utilize-a. Se tiver sabão à disposição, melhor ainda. Remova detritos, mesmo que isso cause dor, especialmente se causar. O objetivo aqui é a desbridagem mecânica, remover fisicamente as bactérias e contaminantes antes que eles consigam se estabelecer. Antissépticos ajudam, mas não são a solução mágica. Substâncias como álcool, iodo e peróxido de hidrogênio eliminam as bactérias em contato, mas também danificam suas células, atrasando o processo de cicatrização. Use os antissépticos com moderação apenas para a descontaminação inicial, e não como tratamento contínuo. Mantenha as feridas limpas e cobertas. Os curativos não servem apenas para absorver sangue. Eles também são essenciais para impedir que novas bactérias entrem enquanto seu corpo repara a lesão. Tenha à disposição antibióticos naturais e compreenda suas limitações. O mel verdadeiro, não o xarope de açúcar processado, possui propriedades antimicrobianas genuínas. O mel de Monuca de grau médico é ainda melhor, usado em feridas há milhares de anos. Isso não acontece à toa. O alho também possui propriedades antibacterianas documentadas. Amasse um dente de alho e deixe descansar por 10 minutos para ativar a alicina. Aplique topicamente. Pode não ser agradável, mas funciona da mesma forma. Um ponto crucial: saiba distinguir entre infecções tópicas e sistêmicas. Os antibióticos naturais ajudam a manter as feridas limpas superficialmente, mas não salvam você uma vez que a infecção chega à corrente sanguínea. Linhas vermelhas se espalhando a partir de uma ferida indicam que a infecção está claramente avançando. Você tem uma janela muito limitada para encontrar antibióticos reais ou cuidados médicos. Medida em horas, não dias. A prevenção é fundamental. Evite riscos desnecessários. Com fervor. Aquela busca por suprimentos não vale a pena se precisar atravessar vidro quebrado. Um atalho por campos altos não compensa os arranhões desconhecidos. Proteja sua pele como se fosse a única barreira entre você e a morte. Porque, na verdade, é. Agora você está sendo cauteloso, tratando as feridas e evitando riscos, mantendo a infecção sob controle. Mas há outro inimigo,
silencioso à espreita. Este é mais traiçoeiro que as bactérias. Ele está embutido nas paredes de sua própria casa e atua por meio de uma física que você talvez nunca tenha considerado. Regra número 6. O túmulo térmico. A energia acabou. É inverno ou verão no sul. De qualquer forma, o sistema de climatização está fora de funcionamento. O clima confortável que você sempre considerou garantido, agora é apenas uma memória. Mas você não se preocupa. Está dentro de casa, com paredes, isolamento e uma estrutura robusta que te manteve confortável por anos. No entanto, essa moderna e eficiente casa, que deveria ser seu abrigo, está prestes a se tornar seu inimigo. Sem controle climático ativo, ela não é um abrigo, é uma armadilha. A física não está a seu favor. Permita-me apresentar o conceito de massa térmica, um aspecto que arquitetos consideram constantemente, mas que a maioria das pessoas nunca contempla até que comece a causar problemas sérios. Massa térmica é a capacidade de um material de absorver e armazenar energia térmica. Materiais de alta massa térmica como concreto, tijolos e pedra absorvem calor lentamente, mas o mantêm. Já os de baixa massa térmica, como madeira, tecido e ar, não conseguem reter calor de forma eficaz. Em edifícios com controle climático, a massa térmica é benéfica, estabilizando temperaturas e reduzindo custos de energia. Mas em construções sem controle de temperatura, a massa térmica se torna uma bomba relógio. Se estiver frio do lado de fora, sua casa irá absorver esse frio. Isso não acontece rapidamente, pois o isolamento demora a permitir a passagem de calor, mas a troca se dá de forma inexorável. A laje de concreto sob seus pés, as paredes de tijolo e a fundação vão lentamente se equiparar à temperatura externa. O aspecto alarmante é que uma vez que a massa térmica esfria, ela permanece fria, tornando-se uma espécie de geladeira. Mesmo que você tente aquecer o ar com fogueira, aquecedor a propano ou até mesmo o calor do seu corpo, todo esse calor será absorvido pela massa térmica fria ao seu redor. O que você está fazendo, na verdade, é aquecer suas paredes, que rapidamente irradiam esse calor para fora. A cada ano, pessoas morrem de hipotermia em ambientes internos, mesmo sem falhas na rede de energia. A estrutura de um prédio protege do vento e da precipitação, mas não proporciona calor. Em alguns casos, ela até pode sugar o calor. No verão, a mesma física atua de forma contrária. A massa térmica absorve calor durante o dia e a noite, quando você normalmente esperaria um alívio. O calor armazenado se irradia de volta. Sem ar-condicionado, residências modernas em climas quentes podem atingir temperaturas que causam insolação e até mesmo morte. A solução é: pare de tentar aquecer a casa. Aqueça o microclima. Isso distingue aqueles que compreendem a termodinâmica daqueles que congelam em suas próprias salas. Seu objetivo não é aumentar a temperatura de toda a sua residência, mas sim criar um pequeno espaço isolado que seu calor corporal consiga manter. Construa uma tenda dentro de sua sala. Sério. Pendure cobertores do teto. Crie um espaço pequeno, o suficiente apenas para dormir, e brinco com isolamento. Use espuma, cobertores, sacos de dormir, roupas, travesseiros, qualquer coisa que retenha ar. O ar é um péssimo condutor térmico, tornando-o um excelente isolante. Dentro desse microclima, seu corpo se torna a fonte de calor. Um corpo humano em repouso gera cerca de 80 a 100 watts. Isso pode não parecer muito em um espaço amplo, mas em um pequeno casulo bem isolado é o suficiente para manter temperaturas suportáveis, mesmo quando a casa circundante está perigosamente fria. Use camadas de roupas. Uma camada base justa para remover a umidade. Uma camada intermediária solta para prender o ar. E uma camada externa resistente ao vento
para reter o calor. Evite ficar diretamente no chão. Pisos frios, especialmente de concreto, absorvem calor por condução. É por isso que pessoas em situação de rua dormem sobre papelão. Embora isso não seja confortável, serve como uma barreira entre elas e a massa térmica. Utilize almofadas ou superfícies elevadas para criar essa proteção. Em emergências de calor, aplique o mesmo princípio de maneira invertida. Crie um microclima mais fresco, aproveitando um porão C disponível ou cobrindo superfícies molhadas para gerar sombra. O resfriamento evaporativo funciona bem em ambientes com baixa umidade. O ambiente construído moderno supõe controle climático constante. Quando isso falha, o ambiente pode se tornar hostil. Não lute contra a física. Trabalhe com ela. Reduza seu espaço. Isolar seu corpo é fundamental. Considere sua casa como uma concha que oferece proteção contra vento e chuva, e não como um abrigo térmico. Você já domina a sobrevivência física, cuidando de alimentos, química, feridas e temperatura. Agora, mantenha-se vivo dentro da sua fortaleza. A questão que surge é: quanto tempo até que alguém perceba sua fortaleza? Porque aparentar que você tem algo a proteger é a maneira mais rápida de atrair a atenção indesejada. A solução é tão contraintuitiva que a maioria dos preppers acaba entendendo tudo ao contrário. Regra número 7. O protocolo do homem do lixo. Você fez tudo certo. Sua casa está escura. As cortinas blackout estão perfeitas. Não há vazamentos de luz, nem ruído do gerador. Sem fumaça visível ou fogo. Você é um fantasma invisível. Mas essa invisibilidade se torna um sinal. Portas trancadas e janelas fechadas não estão dizendo que não há nada aqui. Elas gritam que há algo valioso para proteger. Pense a partir da perspectiva de alguém que está passando pela sua rua. Alguém desesperado, avaliando riscos e recompensas. Talvez essa pessoa tenha sido seu vizinho e agora seja outra coisa. De um lado da rua, uma casa claramente abandonada, com a porta entreaberta, janelas quebradas e lixo espalhado. Do outro lado, sua casa, bem trancada, sem danos ou sinais de saque. Escura, silenciosa e misteriosa. Qual delas será investigada? A fortaleza trancada parece gritar que há tesouros lá dentro. Cada precaução que protege seus recursos também anuncia que você possui algo de valor. O conceito de invisibilidade funciona bem em meio à multidão, mas sua casa não pode ser anônima. Ela precisa parecer algo. Faça com que pareça já ter sido saqueada. Esse é o protocolo do homem do lixo. Compreender a psicologia dos predadores a ponto de manipulá-la. A maioria dos predadores humanos, em uma situação de lei ou ordem, opera com base em uma simples equação de risco e recompensa. Eles buscam recursos com um mínimo de esforço e perigo, sem querer conflitos ou cercos prolongados. Apenas alvos fáceis. O seu abrigo é uma caixa misteriosa, com alto potencial de recompensa e um risco desconhecido. Você está dentro, armado? Quantas pessoas o predador não sabe? Alguns podem decidir descobrir. Uma casa que parece já ter sido saqueada representa um cálculo diferente. A probabilidade de recompensa é baixa. Alguém já levou as melhores coisas. Por que perder tempo com sobras? Portanto, faça com que pareça sobras. Encha o espaço na entrada com lixo, mas não de maneira organizada. Faça isso parecer realista, como se alguém tivesse vasculhado tudo com pressa. Descarte tudo que não tenha valor. Itens quebrados, embalagens vazias. Isso sugere que o lugar já foi vasculhado. Pense em danos superficiais que pareçam autênticos. Uma janela quebrada ou algo que dê a impressão de que foi quebrada. Use papelão com bordas irregulares coladas no interior. Adicione cacos de vidro colados na moldura. Marcas de alavanca na porta.
Se encaixar na estética local, um pouco de spray também pode ajudar. Deixe mato crescer e a correspondência se acumular. O imóvel deve parecer negligenciado e abandonado. Ninguém está cuidando dele porque ninguém está lá. Essa é a psicologia por trás disso. O caminho de menor resistência é uma tendência humana. Nossos cérebros buscam constantemente atalhos. Diante de dois alvos, um que parece difícil e o outro fácil, a maioria quase sempre escolhe o mais fácil. Sua tarefa é fazer sua casa parecer que não vale a pena. Melhor ainda, que já foi explorada. Essa é uma forma de hack visual. Convença a mente dos predadores de que alguém já passou por ali antes de eles pisarem no seu terreno. O mais interessante é que isso contraria todos os instintos naturais. Seus instintos dizem para trancar, proteger e fortificar. Algo otimizado para um mundo com aplicação das leis e consequências sociais. Em um mundo sem regras, esses instintos podem te trair. Fortificações atraem atenção. Segurança sugere valor. A melhor defesa não são muros, mas sim a irrelevância. Isso não significa abandonar a segurança real. Você ainda precisa de fechaduras funcionais e posições defensivas, além de planos para o caso de alguém investigar. Contudo, a primeira camada de defesa deve ser psicológica, não física. Ganhe a batalha convencendo os predadores de que não há briga que vale a pena lutar. Pense como um catador. Faça sua casa parecer uma carcaça limpa. Seja o tipo de imóvel que não vale a pena o esforço. Aqui está o ponto final. 7 armadilhas. 7 maneiras pelas quais sua biologia, psicologia e ambiente o traem antes que as ameaças externas se aproximem. O banquete que pode parar seu coração. A abstinência que enfraquece seu grupo. A escuridão que cria perigos imaginários. O estresse que rouba sua destreza. O pequeno arranhão se transformando em sepsis. O lar se tornando um túmulo. A fortaleza se transformando em um alvo. A rede elétrica pode falhar. As cadeias de suprimentos podem entrar em colapso. A superfície da civilização pode rachar, mas sua biologia não sabe disso. Ela apenas conhece o que sempre conheceu. Os sobreviventes não serão aqueles que possuem mais bens, serão aqueles que entendem como seus corpos funcionam quando tudo o mais para de funcionar. A maioria das pessoas acredita que consegue suportar a dor. A ciência diz que estão enganadas. Agora, você possui o conhecimento necessário. A pergunta é: como você vai utilizá-lo?